Olá, torcedor pernambucano, torcedor rubro-negro, tricolor que acompanha o canal do Anderson Batista. Sejam todos muito bem-vindos. 1-1 na primeira perna da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Sport. Jogo no estádio do Arruda, cheio de história para contar. No fim das contas, o Sport conseguiu um empate que diminuiu um pouco o prejuízo da partida ruim que o Sport fez jogando fora de casa. O Santa sai com um baque duro, um duro golpe. O Santa contava com esse resultado, teve uma postura mais retraída no segundo tempo, tentando contra-atacar, mas no fim das contas a estratégia acabou surtindo no empate. A partir de agora a gente traz detalhes desta partida. Você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Vem aqui embaixo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like neste conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo a opinião, as informações, tudo que rola no mundo da bola aqui no nosso estado. De um duelo onde, estrategicamente falando, o Santa Cruz ele foi melhor do que o Sport. Por que estrategicamente falando? Porque o Santa de fato ele entrou numa decisão. O Santa veio em busca de uma vaga na final do Campeonato Pernambucano. Objetivo inicial alcançado, a vaga à Série D no ano que vem. E agora o Santa, dos 4 que disputam ainda o Pernambucano, é um franco atirador. E com isso, o Santa teve um pouquinho mais de audácia ao longo da partida. E aquela gana de vencer, misturada também com o apoio do torcedor, mais de 35 mil torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do Arruda, fizeram do Santa uma equipe dominante nos primeiros 20 minutos de partida, podemos dizer. O Santa fez aí um jogo consistente, de boa marcação, evitou até os avanços da equipe do Sport, porém faltou aquela finalização que pudesse incomodar Kaique França. Nos primeiros minutos do jogo o Sport estava nas cordas. Nitidamente o Santa fez um jogo bem mais inteiro, bem mais robusto e competiu diante de uma equipe que tinha até um poderio técnico bem maior do que a equipe tricolor. O Santa com chances com o João Diogo, os avanços com o Thiaguinho, as chegadas também com o João Pedro, que foi a novidade na escalação do técnico Itamachule. Então o Santa buscou, logo nos minutos iniciais, quem sabe abrir o placar. Acabou não conseguindo, depois o jogo ganha um certo equilíbrio, muito pelo que o Santa proporcionou nos minutos iniciais. Era impossível o Santa manter o mesmo ritmo do começo da partida, tendo em vista que o Santa estava marcando em linha alta, o Santa estava buscando a bola praticamente no campo defensivo da equipe do Sport, que pecou nesse aspecto. Um dos pecados capitais do Sport ao longo de toda a partida foi essa saída de bola com a defesa. Os trabalhos com o goleiro Kaique França, com o zagueiro Luciano Castanho e principalmente com Alisson Cassiano. Foi um jogo abaixo dessa saída de bola do Sport, que quando pressionada, em vários momentos, cedeu a posse para a equipe coral e por pouco acabou não sendo surpreendida ainda no começo da etapa inicial. Mas as chances perigosas ficaram nos pés do Sport. A primeira com o Lucas Lima, depois com o Pedro Lima, que exigiram aí defesas do goleiro William, e depois a equipe do Santa chega ao gol, num momento ali bem blasé da partida. Ninguém estava com aquele domínio amplo de um adversário em cima do outro, uma bola onde inclusive foi um erro de saída de bola do Luciano Castanho. Ele erra na saída, acaba jogando a bola para a lateral, o Santa Cruz rapidamente repõe. E nessa reposição, a bola, no trabalho de bola, a bola sobra no meio para o Lucas Siqueira finalizar e tirar do alcance do goleiro Kaique França. O Santa vai com a vantagem para o intervalo de um resultado justo até então. Porque o que a gente imaginava da partida era que o Sport pudesse ter mais a posse de bola, mais o ímpeto, sufocasse mais o Santa, e acabou acontecendo praticamente o contrário. De um Santa que no primeiro tempo teve as ações, não teve a maioria da posse de bola em termos percentuais, mas conseguiu o gol que dava aquela tranquilidade para a etapa final. Só que no primeiro tempo, na minha visão, o Santa pratica o jogo, pratica a estratégia que Itamachule e seus comandados combinaram ao longo de toda a semana. Mas no segundo tempo o Santa tenta praticar o antijogo, que é justamente evitar com que o Sport tenha a posse da bola. O Santa recua mais, o Santa vê a necessidade de mexer na equipe, e a gente sabe que as peças de reposição, se compararmos com o Sport, obviamente a gente vai ter aí um déficit técnico considerável. Então, nesse recuo que o Santa deu,
chamou o Sport para o campo de defesa. E é perceptível que nos primeiros 15, 16 minutos, quando o Sport começa a etapa final, o Sport foi bem mais presente no campo de ataque da equipe tricolor, no campo defensivo, perdão. O Sport que estava no ataque, o Sport que estava incomodando e exigindo até do Santa uma postura um pouco mais recuada. Mas não era um Santa recuado morto, era um Santa recuado que sabia o que queria. Não à toa teve uma jogada com poucos toques no meio, que a bola sobrou para o Thiaguinho e por pouco o atacante do Santa não fez o segundo gol na saída do Kaique França. Mas depois dessa oportunidade o Santa Cruz não conseguiu mais contra-golpear, porque a intensidade depositada no primeiro tempo foi tão grande que no segundo tempo, ao meu ver, faltou gás. E mesmo com as mexidas de Chuli, a equipe do Santa Cruz ficou um pouco mais retraída, porque uma coisa é você ter um time base, né, ao longo de toda a competição, né, você alterar pouco a sua equipe e você ir alterando, mexendo contra um adversário que vai aos poucos se consolidando dentro da partida. Isso dificultou um pouco aquilo que o Santa imaginava para a etapa final. Tivemos o episódio do apagão ali por volta dos 19 minutos, quase 20 minutos da segunda etapa, jogo parado praticamente meia hora, né? Isso esfriou o ímpeto do Sport. Talvez, né, se a Luz não tivesse dado aquela queda nitidamente, o Sport poderia ter empatado o jogo antes. E a atitude arriscada, mas, né, necessária de Mariano Sosso em colocar o time para frente. Era nítido que o Sport precisava, né, ousar para chegar ao empate, né? Ele acaba terminando a partida apenas com Luciano Castan de zagueiro e Felipe de volante jogando na zaga. E o Felipe estava muito avançado, o Luciano Castan também muito avançado. Estava um esporte extremamente exposto, um esporte aberto, um esporte tentando a todo custo, né, na base da qualidade de Barleta, nas chegadas de Tite Ortiz, em mais uma partida tecnicamente indiscutível de Lucas Lima, um jogo mais acanhado do Alan Ruiz, mas algumas peças ofensivas ficaram a desejar, como por exemplo a partida do Romarinho. Foi uma partida abaixo, né? Mais uma de Romarinho, que já merece pegar um banco na equipe de Sosso. E também o jogo do Gustavo Coutinho, bem abaixo o atacante do Sport, né? Num jogo onde ele pouco apareceu, e você, até o torcedor questionava, né, a não entrada logo de imediato do atacante Zé Roberto, porque talvez se Zé Roberto tivesse entrado antes, né, o Sport poderia também, né, ter gerado situações de mais perigo com a presença de Zé Roberto do que a presença de Gustavo Coutinho, que pouco fez no jogo de hoje. Então sobrou para Filipinho, né, na cobrança da falta, depois que o Sport tanto amassou, tanto buscou. A postura da zaga do Santa hoje, louvável, né, a doação de Paulo César, a doação do próprio Ítalo Melo, né, que entrou numa fogueira na vaga do Rafael Pereira, né, e quem sabe até podendo se consolidar como um titular para o jogo da volta na arena, né, tendo em vista a consistência que foi dada no miolo defensivo, né, os laterais se doando, né, os próprios volantes do Santa, né, depois a entrada do Lotelo, a entrada do Gilvan, que pouco apareceu também na vaga do Bortoluso, e o Sport em cima, machucando, né, tentando de uma certa forma surpreender o Santa para chegar pelo menos ao gol de empate, que acabou acontecendo aí já na reta final da partida. Uma cobrança de falta e, para mim, um equívoco de William na montagem da barreira, né? Ele monta a barreira totalmente equivocada, né? E no lance o Filipinho inteligentemente chuta por fora da barreira. O goleiro do Santa também, muito distante da bola, acaba se jogando, mas nada pôde fazer. O gol de empate da equipe do Sport, né, que é uma ducha de água fria. Nitidamente a gente percebe, né, a temperatura do Arruda, né, com a expectativa de uma vitória no jogo de ida, ela cai por terra com um empate. Então, esse empate que poderia até no final da partida ter sido uma vitória do Sport, o Sport ainda continuou em cima em busca, né, do gol, né, que daria ao Leão os 3 pontos nesse jogo, né, mas acabou, né, esbarrando também em individualidades, como aquele lance grotesco de Romarinho, né, perdendo a bola, querendo dar de efeito, um jogador que fez um jogo bem abaixo do esperado. Então o 1-1 ele evidencia seguintes sinais para o jogo da volta. O Sport tem totais condições de reverter essa situação. O Santa também tem totais condições de, quem sabe, no segundo jogo, ser uma equipe ainda mais traiçoeira. O Santa tem aí, né, um jogo onde o Sport nitidamente, com o apoio do seu torcedor, vai tentar partir para cima, né, buscar de uma certa forma, né, esse gol logo de cara, porque o Sport abrindo o placar, a situação ela muda, porque o Santa tem que se atirar
Em contrapartida, com os pontas velozes do Sport, o Sport vai tentar contragolpear o Santa Cruz. Então, para mim, quem fizer o primeiro gol no jogo da Arena tem uma vantagem significativa em busca da classificação para a final. Então vai ser um jogo, né, de muito estudo, duas equipes que vão aí ter uma semana de trabalho, com exceção do Sport. O Sport ainda tem um jogo contra o Muricy importantíssimo pela Copa do Brasil, mas o Santa terá o jogo da vida na próxima semana lá em São Lourenço da Mata. Tudo igual e logicamente que eu vou querer a opinião do torcedor do Santa Cruz, a opinião do torcedor do Sport aqui no canal do Anderson Batista. Por isso eu sempre peço, inscrevam-se na nossa plataforma, deixe o like. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. E comenta também quanto será o jogo da volta. Deixa aí tua interação nos comentários e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!